Então, esse capítulo fala de desistência. Vamos lá? João capítulo 21 diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de Dimo, de Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. E disse eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse, pois, Jesus: filhos, tem de alguma coisa de comer? Respondeu: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, pão. E disse Jesus: trazeis dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tanto que se rompeu a rede. E disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousaram perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Amém? A gente está vendo aqui um pouco da história de Pedro. E esse capítulo eu gosto muito porque Pedro ele veio de um momento muito difícil na vida dele. E eu quero, irmão, que quando a palavra ser ministrada ao seu coração, você se olhe nessa palavra. Pedro ele veio de uma negação. A Bíblia diz que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Depois disso, veio a condenação de Cristo. E antes disso, a Bíblia diz que ele havia pegado uma espada e cortou a orelha, e o Senhor o repreendeu. Pedro agora está com o coração constrangido consigo mesmo. Ele está questionando e o diabo está executando os questionamentos de Pedro. Quando Pedro se questiona se ele é de Deus. Quando Pedro questiona como pode alguém ser de Deus cortar a orelha de alguém. Como pode? Se eu andei com o mestre, eu neguei ele 3 vezes. Pedro está indo, olhando o mar, e a Bíblia diz que ele está olhando o mar. E quando ele olha o mar, ele pensa naquilo que era do passado dele. Ele tinha largado tudo pelo reino. Ele tinha largado tudo por Cristo. E no momento dessa caminhada, a Bíblia diz que ele havia negado nessa caminhada a Jesus. Pedro se sentiu constrangido. Esse é o capítulo de constrangimento. Aquele que pecou, aquele que errou, aquele que falhou na obra do Senhor, aquele que no meio da caminhada sentiu desânimo. Antes era um empolgamento, e um empolgamento de fazer tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, e o empolgamento agora não tinha mais. Pedro está se analisando e olhando para si e dizendo: por que eu estou desanimado? Por que as coisas que estão dentro da minha alma estão me fazendo desistir do Senhor? E ele olha para onde? Para o mar. O que o mar representa para Pedro? A volta do passado dele. A volta de andar como ele andava. A volta de ser um pescador e não um pescador de homem. Ele queria agora olhar para o mar e dizer: vou voltar para a minha velha vida, vou voltar a fazer. Uma das coisas que o diabo trata no coração do ser humano é a olhar para o passado, olhar para as coisas que ficaram, olhar para voltar para as coisas que ficaram para trás. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a caminhada com Deus é uma empolgação muito grande. Porque há sempre coisas novas diante da palavra.
Pedro estava assim, quando ele decepcionou Jesus, ele achava que Jesus não amava mais, ele achava que Jesus não queria mais nada com ele achava que Jesus havia desistido dele. E um dos pensamentos que o diabo coloca no ser humano é que Jesus desistiu de você. É que ele não está olhando para você, que ele não se importa com você. Mas é o contrário que Jesus quer dizer. Jesus já havia cumprido a palavra morto na cruz do Calvário. Ele já tinha entregue a vida por nós, irmão. Ele já tinha ido à cruz do Calvário, morto na cruz do Calvário. Ele já tinha trazido agora, né, através da morte dele, um novo espiritual para a terra. Mas ele precisava tratar Pedro. Quando a gente olha aqui, a gente vê a cruz do Calvário se manifestando a Pedro. Jesus aparece naquela praia que ele estava antes olhando para o mar. E todos que estavam em volta dele estavam olhando para quem? Para ele. Quando eu era adolescente, que eu pensava em desistir de Cristo. Às vezes pelas palavras do meu pai, às vezes pelas coisas que aconteciam na minha vida, dentro da igreja, eu olhava o mar. Como você pode estar passando por um momento difícil, às vezes na sua vida financeira, sentimental, no seu casamento, e você voltou a olhar para o mar. O mar, muitas das vezes, irmão, não é bom. O mar é usado, sim, por Satanás para que você desanime e volte atrás. Pedro está olhando para o mar e ele quer desistir. Você talvez esteja com Deus já 1 ano, 2 anos, e dentro do teu coração, até aqui, Senhor, eu não vi nada de diferente. Até aqui, Pedro não viu nada de diferente. Ele andou com Jesus, e quem fez o milagre? Jesus. Ele andou com Jesus, e quem que curou o enfermo? Jesus. Ele andou com Jesus, e quem multiplicou o pão? Jesus. Mas e conta a vida dele? Na vida dele, ele teve que fugir. Ele teve que sair correndo para não levar a ele também à morte de cruz. Ele teve que negar para não ser morto. E quando ele chega aqui nesse mar e todos estão olhando para Pedro, dizendo: o que, que você vai fazer, Pedro? Porque nós dependemos de você, Pedro. Uma das coisas que às vezes a gente não entende é que Jesus quer que a gente tome uma posição na vida. Porque tem muita gente olhando por nós. Tem muita gente esperando as nossas atitudes. A Bíblia diz que aqueles que estavam ali, os discípulos de Jesus, estavam olhando para Pedro e ele disse: eu vou pescar. A única coisa que eu sei hoje é que eu tenho que pescar. E ele subiu nesse barco. E a Bíblia diz que ele tirou a túnica dele para pescar. Talvez para não molhar a túnica. Mas a túnica representa a unção do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro tira. Ele já está desistindo. Essa palavra vem de encontro ao nosso coração hoje para que a gente não desista das coisas do Senhor. Que a gente não desista de andar com o Senhor. Que a gente não desista por causa do problema que entrou. Não quero mais saber de Deus. Porque quando eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, parece que as coisas ficaram mais apertadas. Parece que o mundo veio na minha cabeça e quer me destruir. Parece que o tentador me tenta mais na bebida. Parece que o tentador vem mais para me falar palavrões. É claro, irmão. O diabo sabe que se você crescer com Deus, você será uma potência dentro da sua casa. Você salvará a sua casa. Eu lembro do testemunho, quando a Dani me falava da sogra dela, ela falava: minha sogra veio, né? Da Umbanda. A minha sogra veio da feitiçaria e a minha sogra converteu todos da casa. Louvado seja o nome do Senhor, que você não desistiu. Pedro está olhando para o mar, mas Jesus vai ter hoje uma presença tão forte naquela beira daquela praia. Não é o mar o teu lugar, não é na rua e no mundo o teu lugar, irmão. Deus te chamou para ser do Senhor.
Ele tirou você daquele mar. Ele não deixa mais você com a rede humana. Ele não quer você se prostituindo, você com pensamento maldoso, com palavra má, você murmurando, você sendo um mar com alguém. Não, Deus não quer isso para a tua vida. Deus te trouxe desse mar para que você seja uma nova criatura. Larga a mão, o pé, né? Os pés na cruz, irmão do Calvário, vai fazer você enxergar melhor. É os pés na cruz. Os pés na cruz do Calvário vai fazer você ser nova criatura. Pedro tem os pés na cruz e o Senhor não abandonou. Aquele que se diz desviado está igual Pedro. Tem uns que estão olhando por mar. Quando você começa a diminuir na igreja, irmão, acorda, você está olhando para o mar. Quando o domingo não é mais alegre vir ao culto, cuidado, você está olhando para o mar. Quando a pastora chama para a oração, você diz, nossa, está tão cansada, não quero ir. Você está olhando para o mar. Pastora, quando eu sei que eu estou desviada, quando você já está dentro do barco nesse mar. Quantas festas lá no mundo fazem mais sucesso no seu coração do que a presença e a casa do Senhor para você. Quando a oração é uma oração de água com açúcar e você não tem mais prazer de orar ao Senhor. Quando eu sei, pastora, que eu já estou desviada. É isso. Quando você acorda de manhã e nenhum pensamento de Deus vem à sua mente. Quando o pecado é mais prazeroso do que a presença e a graça de Cristo em você. Você já está no mar. Como Pedro, você já tirou as suas vestes. Está nu. Nu. A nudez representa o lado carnal e humano. Você já está nu. O que eu faço, pastor? Olha para a beirada da praia. Foi lá o começo. Olha para a beirada da praia. Quem está te esperando você voltar? Voltar para onde, pastor? Voltar para as portas da casa do Senhor. Voltar a congregar quando você não congrega. Voltar a pegar na Bíblia quando você não pega. Voltar a orar ao Senhor quando você não ora. A sentar, seja assim, perto da sua janela e olhar o céu e dizer, Senhor, Tu me amas. Eu sei que Tu estás comigo. Me perdoa, porque estou longe dos Teus caminhos. Você não precisa que alguém faça essa oração por você. Muitos acham que está desviada e acham que alguém que é de Deus tem que vir orar por ele. O desviado que já conheceu a palavra sabe o caminho que deve andar. Basta você abrir a sua boca, fechar os seus olhos e dizer, estou aqui, Senhor. Me desviei, entrei no mar, tirei as minhas roupas, mas volta a olhar para a praia onde tu estás. E volta aos teus caminhos como tu queres. A Bíblia diz que Pedro ansiava para voltar. Tem muita gente que está no mundo, mas está ansioso para voltar. Tem muita gente que está na bebida, nas drogas e diz, meu Deus, a minha mãe me falava que eu ia cair para mim não me desviar, e eu desviei. Tem vontade de voltar à casa do Senhor. Pergunta para um desviado, ele desce lágrima nos olhos, porque ele queria voltar à praia. Você está na praia. E você não está olhando o mar, irmão. Você que está firme com Deus. Sabe como que você está? Você que está firme. Preste atenção nisso, os firmes. E aqueles que estão querendo se desviar. Tem uma diferença.
Aquele que estão firme, passa pela areia da praia, aí olha o mar e diz: o mar é lindo, mas ele continua o caminho. Ele sabe que o mar é para ser visto, não para entrado, porque o mar pode matar. Ele continua o caminho. Jesus está esperando por Pedro. Você sabia que todos aqueles que saíram do caminho, Deus está na praia esperando? Deus está esperando. Ele está lá na praia olhando e dizer: quem vem? E posso te falar uma coisa? A voz do Senhor é poderosa. Preste atenção nisso. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor Jesus estava na praia falando com eles lá no mar. Eles escutaram a voz do Senhor no mar. Você sabia que enquanto alguém está pecando dentro do convívio seu, dos seus familiares, enquanto alguém está pecando, ele está ouvindo a voz do Senhor? Tá? Tá. Tá. Tá ouvindo? Eu lembro de um moço casado, mas estava adulterando. Adulterando. E no meio desse adultério, ele ouviu a voz de Deus. Sai disso. Eu lembro de um rapaz que se drogava, que enquanto usava cocaína, Deus estava falando com ele e dizendo: eu amo você e não quero você nessa vida. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O maior e o mais pesado cedro que é do Líbano. A voz do Senhor. Jesus estava falando com Pedro na beirada da praia e diz: ei, vocês, pegaste algum peixe? E eles disseram: não. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim não prosperareis. Sem mim o diabo vai destruir. No meio do pecado, Jesus vem dizendo para nós: ei, saiam disso. Ei, podeis viver sem mim? Podeis fazer a diferença sem mim? E eles estão escutando. Interessante que é mais os discípulos. E ele diz: faz então o seguinte, jogue a rede do lado direito, pegareis peixe. No meio do pecado, Jesus mostra o poder e a graça dele. E eles pegaram peixe. E a rede ia romper. E tinha muito peixe. E aí vem o segredo. A diferença daquele que tem o coração junto com Cristo. A Bíblia diz que João é considerado discípulo do amor. Porque ele era considerado discípulo do amor, que era ele que deitava no peito de Jesus. Era ele que tinha intimidade com Cristo. Era ele que não se ofendia se Jesus falava duro com ele. Era ele que perguntava tudo porque não havia divisão entre ele e Cristo. Pastor, eu estou errada de esconder as coisas de Cristo, tá? De não falar a verdade do meu pecado, das minhas falhas, daquilo que eu sou, tá? Você já sabia, você sabe que ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo de você. Você pode falar de tudo para ele. Na presença de Deus, irmão, até a poeira do mais escondido, você sabia? Ele vê. Ele vê. Então a Bíblia diz
que João era aquele que estava ali deitado no peito dele, escutava a batida dos coração de Cristo, era aquele que perguntava tudo para Jesus, ele não tinha dificuldade com Cristo, ele não tinha reserva com Cristo. Se você tem reserva com Cristo, tem algo de errado aí, joga fora essa reserva. Ele sabe tudo de você. Então Pedro está ali, e aquele que é discípulo do amor, que é João, olha para Pedro e diz: Pedro, é o mestre que está falando. E sabe o que é interessante? Que Pedro não teve dúvida do que João estava falando, porque Pedro não sentiu ali. Pedro não abriu os olhos para identificar como João identificou. Tem gente, irmão, na nossa igreja ou na nossa vida espiritual que vai passar por nós, que tem um discernimento espiritual muito maior que nós, e nós não temos que ficar achando chateação por essas pessoas. Tem gente que tem um coração muito mais disponível para Deus, e glória a Deus por isso. Aí tem muita gente que tem inveja por causa da unção de fulano, porque fulano anda com pastor. E daí que ele anda com o pastor da tua igreja? Você anda com Jesus. Pedro não tinha reserva em relação a João, porque ele tinha uma intimidade maior do que Pedro. Pelo contrário, ele tinha prazer de andar com João. A Bíblia vai dizer isso aqui, que quando João fala para Pedro, Pedro, é o Senhor que está na praia. Pedro olhou para ele e falou, ok, meu irmão. Tem muita gente que tem reserva de ouvir uma palavra da pastora, reserva de ouvir, às vezes, um puxão de orelha da pastora. Para de reserva, irmão. Deus te ama. Deus não falou a Pedro, no coração de Pedro, que era o Senhor que estava na praia, falou o coração de João. Por que Deus não está te falando sobre você? Se está usando a pastora para falar de você. Glória a Deus, porque Jesus te ama. Toma posse da tua vitória hoje. Isso é um puxão de orelha, isso é um renovo. Glória a Deus, Jesus te ama. Se ele está usando o João para falar com você, que é ele que está na praia para você voltar. Glória a Deus. Se é um louvor que vai vir no teu coração, que vai trazer renovo, glória a Deus, é o João que você precisava. A Bíblia diz que Pedro, quando escutou, a primeira coisa que ele faz, veste a túnica. Veste a túnica. Volta para a palavra. Volta a olhar a palavra. Você que se desviou, eu não sei aonde vai chegar essa pregação, que ano vai chegar, mas quando chegar, você que se desviou, achou que não era o caminho mais, se desviou nas coisas desse mundo. Jesus está na praia falando contigo, você está lá no pecado, está sendo contaminado, e Deus está falando contigo. Você tem caminho de salvação. Jesus te espera nessa praia, Jesus quer te encontrar nessa praia. Já tem uma mesa posta para você, o peixe está cheirando gostoso, o pão está quentinho para você comer. Jesus quer trazer de novo o lar espiritual para o teu coração. Aleluia por essa palavra. Teus pés na cruz do Calvário. Aquele que um dia pisou nesse caminho, nunca mais não saberá viver sem. Amém? Sem. A gente terminar. Ele vai. E ele vai como, pastor? Ele foi no barco, pastora? Não. Ele foi a nado. Depressa. Depressa. Porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, corre. Aquele que entendeu essa palavra, corre. Volta para a tua igreja. Pastora, mas o pastor está em pecado. Procura uma igreja que não tenha pecado.
E não vem dizer que não tem, porque tem. Visite as igrejas, observe a igreja. O que os membros são, o altar é. Já falei isso para vocês. Se tem fofoca no altar, tem fofoca. Porque o pastor que está vendo fofoca e deixa a fofoca agir, irmão, ele gosta de fofoca. Mas ali eu vejo que os homens olham para as mulheres de olhar malicioso. Você está olhando é porque no altar tem esse espírito. Visite as igrejas, procure um lugar verdadeiro para tu habitar. Volta para o altar. Existe congregações santas. Existe lugar onde o pastor, irmão, luta por vocês. Onde a santidade reina. Onde o diabo quer destruir a santidade, mas o pastor está lá. Está vivendo uma vida miserável, mas está vivendo a vida com Deus. Eu escutava uma pregadora falando uma vez e eu digo que é verdade, irmão. E ela falava o seguinte, ela falava assim, a gente vê muitas igrejas ricas, muitos pastores, com muito. Mas eu conheci um pastor que o sapato dele estava tão gasto, tão gasto. A igreja dele é lá em cima, no morrinho. Né? Aqui não é um morro, mas é na frente da linha do trem. Né? Para quem nunca veio aqui, um dia você vai vir e você vai entender esse mistério. E aí, irmão, ela falava, mas você olha para esse pastor e você não dá nada no físico dele. Mas esse pastor tem unção de profeta. Esse pastor vive uma vida de miséria e o diabo atormenta ele dizendo, para que servir a Deus? Por que você toma essas ovelhas no seu ombro? E olha o que Jesus faz com você. Você não tem que comer direito, você não tem que vestir direito. Mas ele pode olhar para o céu e o poder de Deus descer naquele momento. Mas olha para essas igrejas grandes, aonde o pastor não luta por uma santidade, tem facilidade. Aonde não tem facilidade, o Espírito do Senhor está. E eu estava pensando nisso, eu falei, é verdade. É verdade. Que nós, como pastores, às vezes passamos luta. Teve uma época na minha vida, alguns anos atrás, quem estava aqui nessa época, eu comecei a chorar, até no culto. Porque havia momentos na minha vida que eu falei, Senhor, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que sair, batalhar, e eu vou ter que deixar a igreja. Como que eu vou deixar, Senhor? Eu tenho que ajudar na minha casa. E eu comecei até a chorar no culto, em oração. Eu lembro que uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, não saia, não vá. Deus vai te ajudar. Fica firme aí. Porque você tem ajudado muitas das pessoas. E eu guardei isso no coração. E eu falei, Senhor, é a resposta que eu preciso. De continuar, mesmo que eu não tenha nada amanhã. E eu continuei, por isso estou até aqui. E o Senhor foi o meu manar de cada dia. Irmão, confia no Senhor. Você não tem que se desviar pela falta do dinheiro. Você não tem que se desviar porque tem com problema no teu casamento. Você não tem que se desviar porque você não tem a casa que você gostaria, a viagem que você desejaria. Não. Você não tem que murmurar por causa disso. Eu não murmurei, irmão. Eu chorei na presença de Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei como que vai ser. Eu preciso trabalhar, Senhor. E o Senhor me ajudou naqueles dias e tem me ajudado até hoje. Irmão, é Deus que vai fazer. É Deus que vai suprir. É Deus que vai cuidar de você, igreja. Você que está aqui escutando essa palavra, que estava desviado, volte. Volte logo. Você sabe. Ninguém precisa dizer se você desviou. Você sabe. Você está ouvindo a voz dele aonde? Na beira da praia?
na beira da praia. Vire. Saia da beira da praia. Você está ouvindo a voz dele aonde? Já está nesse barco dentro do mar. Significa que você já está contaminado pelo pecado, pelo desviar do caminho do Senhor. Nade e volte para a areia, porque Ele está te esperando. Ele está te esperando. Eu gosto muito da palavra quando Jesus fala que ninguém viria a Ele se o Pai não mandasse. Foi o Pai que enviou você. Então, por que você está querendo sair das mãos do Senhor? Se o Pai te enviou para Ele. Ele escolheu você. Para de brigar contra o reino. Para de não dar atenção para o reino. Se coloque na beira da praia. Tenha uma conversa com Jesus franca e honesta. Jesus te abençoará com esse pão e esse peixe que foi preparado para você. Saiba que a vida cristã não é fácil. Mas o Senhor disse que o Espírito Santo estaria com você. Te ajudaria em tudo. Em tudo. Então volte aos caminhos. Está chegando a hora do anticristo sentar na cadeira. E ele vai sentar. Ele terá domínio sobre as mentes. E aqueles que ele não terá domínio. Por que ele não terá domínio? Porque não aceitará a marca. Chip. E glória a Deus por aqueles que não serão marcados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então confia no Senhor. Porque nós estamos chegando nos últimos dias. E que nós possamos ficar firme, forte, constante e abundante na presença e na graça de Cristo. Amém?